TV Comunitária do Rio de Janeiro, o núcleo Política e Cidadania, e hoje tenho o prazer, tenho a grande riqueza de contar conosco aqui, e já agradecemos por ter aceitado o nosso convite, o nosso ex-vereador, ex-deputado, dirigente sindical, o nosso querido Gilberto Palmares. Obrigado, companheiro. A alegria é minha, né? De ter a oportunidade de estar aqui. Eu acho que a TV comunitária presta um papel importante para levar a informação, levar o contraditório na população, e o programa ajuda a discutir o país, né? Estão querendo interditar qualquer tipo de debate, e esse programa tem ajudado a que a gente leve informação, leve dados para contrapor a esse projeto da direita triunfante, que infelizmente está aí dominando o Brasil com a eleição desse cidadão chamado Bolsonaro. Beleza. Ô Gilberto, eu te confesso que eu sou um admirador também da sua arte na oratória. Eu já te vi em várias frentes, em várias barricadas, eu lá pelo lado dos petroleiros, né, e você pelo sindicato do Sintel. Você conjuga bem sua bravura com o aspecto também que você procura lapidar bem na construção das frases, como você passa emoção quando você fala. Você realmente levanta, eletrifica os trabalhadores para ter consciência e também convicção total de que essa luta é justa e que precisa ser ampliada. Eu não posso deixar de aproveitar a sua oportunidade aqui, 4 vezes deputado, 4 mandatos, para a gente falar um pouquinho de cenário sobretudo político. Dá para você fazer assim, vindo do cenário internacional, América Latina, Brasil e Rio de Janeiro, por favor? Não, eu vou começar pela nossa situação aqui do Brasil, claro. Embora várias coisas que estão acontecendo aqui não fujam do que está acontecendo no mundo, em grande parte do mundo, que é a ascensão, que é o crescimento da direita. Mas acho que aqui no Brasil é preciso, principalmente trabalhadores, principalmente o movimento sindical, principalmente a representação dos trabalhadores, qualquer que seja ela, dizer que a presença do senhor Bolsonaro na presidência da República é uma presença de continuidade. Continuidade de um projeto que quer acabar com o Brasil enquanto nação. Você também, que é um combatente antigo de uma empresa sem a qual a gente não pode pensar qualquer projeto de desenvolvimento para o Brasil, como é a Petrobras, sabe, eu me lembro de uma greve importantíssima da Petrobras, se não me falha a memória, em 95, era governante Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. Nós, com muita alegria, botávamos adesivos no peito, dizemos: todos somos petroleiros, que sabíamos que aquela greve da Petrobras, que durou mais de 30 dias, era importante para o conjunto do país. E qual era a briga naquela época? Era a política de privatizações dos tucanos. Era a política de privatização do governo Fernando Henrique Cardoso, que privatizou uma série quebrou o monopólio estatal do petróleo, privatizou a empresa na qual eu trabalhei quase 30 anos, que era a Embratel, que era sempre apontada como uma das empresas de telecomunicações mais eficientes do mundo. Derrotados os tucanos, você veio o intervalo do projeto do presidente Lula, que reacendeu a esperança numa série de aspectos. Mas eu digo, veio o golpe que derrubou a presidenta Dilma eleita, entrou o Temer, que aprofundou esse projeto. A questão das privatizações voltou a pauta de discussão, sempre com grande apoio da mídia. Então, um projeto que privatiza, que destrói direitos e que entrega ao país. Qual foi a grande obra do senhor Temer, que assumiu a presidência num golpe? Foi a terceirização ampla, geral e restrita. Foi a contra-reforma trabalhista. Que não é só a contra-reforma trabalhista, não é a contra-reforma sindical, que é um conjunto de medidas para cercear a atuação do sindical. E o senhor Bolsonaro, que tenta se distanciar disso, retoma o mesmo projeto, do ponto de vista da pauta econômica.
Eu acho interessante, porque o pessoal que apoia o Bolsonaro, às vezes está nas ruas, vai de verde e amarelo. Quem é verde e amarelo? Se verde e amarelo significa brasilidade, se verde e amarelo significa abração brasileira, verde e amarelo é você e os seus companheiros que lutaram para proteger a Petrobras. Verde e amarelo são aqueles que lutaram e lutam contra o processo de privatização. Esse pessoal não devia vestir verde e amarelo. Devia vestir as cores de uma certa bandeira de um país imperialista chamado Estados Unidos, que, aliás, o que o Bolsonaro fez foi lá beijar a mão do Trump, foi lá de forma vergonhosa se subordinar aos Estados Unidos, sem nenhum pedido, facilitando a entrada de pessoas e de produtos americanos, que sem nenhuma exigência. Então eu faço questão de dizer de início o seguinte: tem alguns outros elementos. Eu não vou dizer que o Bolsonaro seja igual aos tucanos, que do ponto de vista da questão democrática ele é direitoso, é muito pior. Mas do ponto de vista da pauta econômica, da visão de projeto de nação, é lá o Collor que nós enfrentamos atrás, que dizia que os trabalhadores eram marajás, o Fernando Henrique Cardoso que privatizou, era o Fernando Henrique Cardoso privatizando empresas estatais nacionais, e o Marcelo Alencar privatizando aqui no Rio de Janeiro, como privatizou, por exemplo, o Banerj. Foi o Temer retomando essa pauta e o Bolsonaro aprofunda a pauta. Então a gente vive um drama que tem gente que não aceita que chame o Bolsonaro de fascista. Eu chamo. Eu gosto dele. Porque diz que o fascismo tem, sem nenhum trocadilho, tem uma face meio nacionalista e coisa e tal, inclusive mascara as diferenças sociais, e o Bolsonaro, ao contrário, é um entreguista, usando um termo que já foi caro a nós no passado. Mas, além de tudo, alguém que não tem o menor compromisso democrático, que não aceita qualquer tipo de diferenciação, que não aceita qualquer tipo de diversidade. E o drama, esse é o cenário que a gente está vivendo no Brasil. Hoje, de repente, a gente tem que defender programas como esse, porque se depender do Bolsonaro, ele interdita qualquer debate, ele interdita qualquer possibilidade de contraditório com o seu projeto. E o ruim, o brabo, o barra pesada nessa história, é que a direita triunfou aqui no Brasil e tem triunfado em vários aspectos do mundo. Diz que até o tal do, não sei se a expressão mais adequada, o tal do Bannon, né, que ajudou nos fake news, coisa e tal, já tinha ajudado no Brexit lá na Inglaterra, ajudou também o Trump, e a direita é triunfante. Então, eu acho que mais do que nunca a gente tem que ter clareza, tem que ter nitidez disso. E aqui no Rio de Janeiro, que nós estamos falando do Rio de Janeiro, para infelicidade nossa, você tem a direita triunfando em vários aspectos do mundo, você tem o Bolsonaro, né? Paulo Guedes, né? Que tem responsabilidade por muita gente estar se suicidando, muito aposentado está estudando no Chile pelo regime de capitalização que ele implementou na Previdência. Aqui no Rio, essa figura chamada Whitson. Os progressistas, os democratas, a esquerda tem que também fazer guerra sem quartel a esse cidadão que está governando o Rio de Janeiro. Que absurdo essa história de dizer que é um cara que incentiva o assassinato. Outro dia saiu matérias nos jornais dizendo que cresceu muito o número de mortes de forma violenta de tiro. Aí a gente fala, mas tem muito bandido. Tem um bandido, mas cresceu o chamado número de mortes por confronto. Mortes com tiro da polícia. Isso, em boa parte, tem crescido pelo incentivo à violência desse senhor Whitson. E aqui na cidade do Rio de Janeiro, o senhor prefeito Crivella, né, que também incentiva esse projeto de dividir a população, de não aceitar o diferente. Tem uma coisa que ninguém fala, eu estou falando aqui demais, mas eu vou concluir. Não, mas uma coisa que ninguém fala, que eu não estou te interrompendo. É uma coisa sutil, mas que tem que ser percebida. Nós temos que brigar, inclusive, no aspecto cultural. Figuras como Crivella são inimigos radicais de tudo aquilo que é a cultura popular. Não é à toa que o Crivella briga com o carnaval. Absurdo. Briga com as escolas de samba. A capital do carnaval, e o prefeito é contra o carnaval. Não é à toa. Isso é coisa do diabo. Não é à toa que o Crivella briga com o jongo. Se você for olhar,
eu não sei como é que essa coisa tem uma série de festividades populares, né? Festividades populares, Corme Damião, não estou falando de questão religiosa, uma coisa, Folia de Reis, que é uma questão cultural, que estão é folclore, sendo, a cultura nossa, e que estão sendo perseguidas, que ninguém está percebendo isso, perseguidas do ponto de vista de que o poder público espreme essas atividades, que tem uma visão meio totalizadora, uma visão totalizante. Então, há diferenças, eu não vou dizer que seja a mesma coisa, mas no fundo é feito um quebra-cabeça que se encaixa. O Bolsonaro na presidência da República, o Whitson no governo do Estado e o Crivella, com todas as suas eventuais contradições e troca de farpas com o governo do Estado, de certa forma, do mesmo jeito. Mas, Gilberto, olha, o país que mais cresce no mundo, e nós temos uma especialista em economia e política internacional que está nos assistindo aqui, a companheira Alessandra, é a China. Já há 50 anos cresce a taxas, já teve até acima de 10%. A China tem 100 mil estatais. O que prova que, pelo contrário, a maneira de você poder planejar e poder fazer com que haja integração nacional, como é o caso de Petrobras, setor elétrico, que você atuou também, toda a telefonia que foi entregue já desde a época de FHC, e você hoje está à frente também de uma empresa em Maricá, que é estatal, recém-inaugurada. Fala dessa experiência aí, por favor. Eu, com muita alegria, estou participando, faço parte de uma equipe que está com apoio, obviamente, da prefeitura, do prefeito Fabiano Horta, que é o prefeito de Maricá atual. Ele é de qual partido? Ele é do Partido dos Trabalhadores. Ótimo. O Partido dos Trabalhadores está governando Maricá pela 3ª vez consecutiva. E, por decisão dele, com aprovação da Câmara Municipal, você não cria nenhuma empresa pública sem aprovação do Poder Legislativo, foi criada uma empresa municipal de saneamento que tem o nome de Sanimar. E é uma coisa interessante, porque a Sanimar e a Prefeitura de Maricá chamou para si uma responsabilidade que ninguém gosta de assumir. As empresas de saneamento, ela tem a responsabilidade com a água, de levar água em qualidade e quantidade necessária para as pessoas, que é fundamental a vida, a água, e também a coleta e tratamento de esgoto, que é muito mais complicado, que existe investimento muito maior. Pois a Prefeitura de Maricá chamou para si a responsabilidade de enfrentar a problemática do esgoto e manter uma parceria com a SEDAI, que todos conhecemos, que é a empresa estadual que está aí, ora querem privatizar e tal, para a questão da água. Então é um processo muito interessante, sempre o petróleo é a principal riqueza aqui do Rio de Janeiro, que eu acho que Maricá resolveu utilizar de forma estruturante alguns recursos que tem do ROIT e para enfrentar a questão da problemática da água e do esgoto. Eu estava lendo o Plano Municipal de Saneamento de Maricá de 2015 e tem um dado que choca. 74% dos domicílios de Maricá, sabe como é que eles têm acesso à água? Através de poço ou nascente dentro da... Então, 3/4 da população de Maricá, pelo menos, não estão ligados à rede pública de água. E se é assim na água, a questão do esgoto é muito mais complicada. Eu digo que é um desafio, a gente está lutando para dar certo, é o seguinte, não é isso que você vê acontecendo no estado do Rio de Janeiro, nem em outros países. A maioria dos municípios que chamam para si a responsabilidade direta da água e do esgoto privatiza, passa para a iniciativa privada. Em Maricá, ao invés de ter uma parceria, que está na moda aí, público-privada, tem uma parceria público-público. A parceria da Sanimar, que está sendo criada com a SEDAI, e nós estamos participando lá desse projeto que está sendo iniciado. Maravilha. Eu quero de você também uma análise, que é nosso núcleo é cidadania e política e cidadania, do aspecto puramente político
nesse instante. Nós temos aí revelados, né, as conversas vergonhosas, a cumplicidade, o conluio de Sérgio Moro com a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público, Lula preso para não atrapalhar, né, o golpe que culminaria, tudo indica, tudo nos leva a total agora clareza que se visou tomarem o poder, segura ele pela camisa para passar, né, a bola. Dito isso, você que acompanhou mais de perto, você que estava lá na tribuna da Assembleia Legislativa nesses 4 mandatos, fala um pouquinho sobre como está descarado isso tudo, e eles perderam a vergonha. Como é que é isso? Meu companheiro, o irmão Soriano, eu estava dizendo ainda há pouco, no início, fazendo esse apanhado, Collor, Fernando Henrique, Temer e Bolsonaro, todos entreguistas, todos que tentam inviabilizar qualquer projeto de nação para o Brasil. Eu não falei do Lula. O que houve, o Lula está preso exatamente porque, exato e unicamente, porque quando governou, foi na contramão de todo esse projeto. Do Collor, do Fernando Henrique Cardoso. Estancou o processo de privatizações, fortaleceu empresas públicas do setor financeiro, como, por exemplo, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, que eles agora querem editar. O Lula está preso por causa disso, né? Por nenhuma razão. A prisão do Lula serve aos interesses do imperialismo norte-americano, não é forçação de barra. Agora, o próprio Lula usou uma expressão outro dia que é muito interessante. Ele diz: a verdade adoece, mas não morre. A verdade no Brasil tem estado sempre adoecida. A grande mídia, que não tem qualquer compromisso com a verdade, a grande mídia que aí faz rios de presença na televisão tentando fazer a cabeça da população para a destruição dos direitos previdenciários, para a questão da privatização, faz com que a verdade no Brasil esteja há muito tempo extremamente adoecida. Mas aí o Lula, com aquela esperança que ele simboliza, diz: a verdade adoece, mas não morre. É isso aí. O Intercept está aí mostrando que aquilo que os progressistas, não é só o pessoal do PT não, os progressistas têm dito sempre que, até aqueles que não gostam do PT, até muitos setores que sempre foram extremamente críticos ao governo do Lula, mas que têm alguma visão de nação, dizendo que há parcialidade, dizendo que o judiciário está funcionando enquanto partido político, dizendo que segmentos do Ministério Público estão mancomunados com esses segmentos do judiciário e agindo como partido político. E partido político não é do Tiradentes, não. Partido político do Joaquim Silvério do Reis, do traidor. O Intercept está ajudando a mostrar isso. Quer dizer, a justiça, esse arcabouço institucional da chamada esquema democrático, que vem desde a Revolução da França, dizia que são 3 poderes que têm que ser independentes. No caso do judiciário, dizendo o seguinte: você tem o cara que acusa, que é o Ministério Público, você tem um cara que defende, você tem que ter direito à defesa no Estado Democrático, que é o seu advogado, e tem que ter o Poder Judiciário, que ouve um, ouve outro, analisa a partir dali e julga. Então ele não pode ser parte, não cabe a nenhum juiz, se eu estou lá indo para o Banco do Réu, procurar ele a minha culpa. Ele tem que olhar os autos. E aí o Intercept mostrou claramente que o senhor Moro está mancomunado com o senhor Dallagnol. Lembra aquele circo do Dallagnol, do PowerPoint? Está aí o Intercept dizendo que é absolutamente caso pensado. Eu acho engraçado, né? O Lula, quando a Dilma quis colocar ele como ministro, o judiciário impediu, dizendo que ele estava... não tinha nada objetivamente comprovado, dizendo que era suspeição, que ele estava querendo criar foro privilegiado. O Moro, que teve um papel enorme, inclusive para ajudar a eleger
o Bolsonaro, e o Intercept está mostrando isso, como em alguns momentos ele mexia os pauzinhos com o Ministério Público, se tornou um dos ministros, talvez um dos 3 ministros, 2, 3 ministros mais importantes do governo da direita. Essa história de que alguns tentam dizer aí, articulistas, que direita e esquerda são conceitos ultrapassados. Não, nós vivemos sob o governo de direita, o governo que quer manter a desigualdade, quer manter a maioria do povo explorado, que não respeita a democracia, que não respeita a liberdade. E o senhor Moro é uma figura de direita, é um quadro de direita que utilizou o espaço que teve no judiciário, mancomunado com a mídia, para colocar na prisão aquele que representou agora e representa no Brasil hoje o projeto de Tiradentes, o projeto dos libertários, os projetos daqueles que acreditam no Brasil como nação. Então, o Intercept está fazendo um grandíssimo papel em benefício da democracia, da verdade, que está adoecida, atacada pela direita, mas que a gente sempre vai acreditar que não morre, que a verdade acaba prevalecendo, mostrando que aquilo que vários de nós dissemos em praça pública, que vários dizemos, às vezes com amigos nossos, questionando, porque esse processo no Brasil está tão polarizado, eu não sei se aconteceu contigo, comigo aconteceu muito. Você tem amigos, familiares, amigos do peito mesmo, com quem a gente conviveu, e aí agora o pessoal começa a cair a ficha, começa a se colocar, porque está muito claro a parcialidade do Moro, a parcialidade do Dallagnol, que foi todo um arranjo, uma promiscuidade que a legislação não permite ou não permitiria, para colocar e manter na prisão um homem que simbolizou, e no meu entendimento ainda simboliza, um homem que encarnou, e no meu entendimento ainda encarna, muito das esperanças do povo brasileiro. Não é que seja nenhum super-herói, não é que não tenha... O Lula é um homem, um ser humano de carne e osso, erra, acerta como todo mundo, mas ele conseguiu, governando o Brasil, trazer uma esperança, olha o que o Brasil é hoje. Durante o período Lula, tem uma coisa que é psicológica, né? Que é só de astral. Você andava na rua, respirava otimismo. Você respirava otimismo. Vários orgulho nacional. Orgulho. O Brasil era bem visto. O que é agora? Você vê nas ruas tristeza. Vê a juventude querendo ir para fora do país. Você está comprometendo não é só o agora, não. Você está comprometendo o futuro, porque você está acabando com a esperança, que é aquilo que movimenta as pessoas. Então eu estou entre aqueles que bato palma para o Intercept, entendeu? Bato palma. Isso é jornalismo que serve à democracia, por estar dando uma injeção de ânimo lá, um chá importante, na verdade, que está tão adoecida, para que ela não morra. Mas, Gilberto, você falou de uma coisa certa, e esses 3 minutos eu quero que você discorra sobre isso. Acreditar na luta, a gente está sentindo o seguinte, desde aquela passeata pela educação contra aquele plano fascista do colombiano, e agora mesmo que está lá, as forças populares democráticas retomaram as ruas. E agora, avançar como? E ficar só nisso? Qual é os próximos passos que você visualiza? Que a gente está na ofensiva, eles estão na defensiva agora. Eu acho. Desmoralizados, caiu a máscara, o véu. Eu acho, sinceramente acho, que a esquerda, que os setores progressistas, primeiro, tem que continuar sendo portador da esperança. Tem um poema do Brecht que diz que nada é impossível de ser mudado. Quanto mais barra pesada está a situação, quanto mais tentem vender a ideia que é impossível, então a esquerda tem que ser portadora de esperança. Tem que dizer que isso que está aí, que está trazendo desesperança, é possível sim ser derrotado. E tem que ter humildade de se misturar cada vez mais com o povo. Tem muita gente falando que tem segmentos da população que não acreditam mais em partido político. Eu continuo achando importante partido político. Claro. Mas eu acho que essa questão não deve ser a nossa preocupação central. Se há um segmento da juventude
que não se identifica eventualmente com esse ou com aquele partido político de esquerda, mas que chama para si e se apresenta para algumas lutas que são importantes, engrossando a luta em defesa da educação, do ensino público, as lutas, as chamadas lutas identitárias que estão colocadas aí contra os vários tipos de discriminação. A gente tem que estar junto, tem que estar ajudando a empurrar, e o nosso papel é enxergar que essa luta tem que ser somada, tem que ser articulada, que o mesmo projeto que arrebenta com o direito dos trabalhadores, o mesmo projeto que faz com que o desemprego seja cada vez maior no Brasil, infelicitando as famílias dos trabalhadores, é o mesmo projeto que discrimina a mulher, é o mesmo projeto que mata figuras por conta da sua orientação sexual, é o mesmo projeto que continua discriminando as pessoas por raça, e que a gente tem que somar isso. E eu acho que é escolher a pauta certa. Você vê como é a educação, porque a educação tem um apelo até emocional e tal, todo mundo, segmentos de classe média, segmentos populares. O que juntou as pessoas ali? É a insatisfação e saber sentir, intuir, ter convicção de que a educação é uma coisa importante. Então é também ter sensibilidade para apoiar fortemente aquelas pautas, aquelas bandeiras, aquelas questões que ajudam a movimentar mais. Eu acho que o papel da gente, mesmo a gente que já está de cabelo branco, é continuar acreditando nas pessoas, acreditando no ser humano, acreditando que a gente nasceu, eu vi você falar numa outra entrevista, não nasceu para estar dando um cotovelado no outro, nasceu para cooperar um com o outro. Pegar aquela questão do Mandela, essa grande figura da humanidade que diz, o homem não nasce aprendendo a odiar o outro, a discriminar por religião, a discriminar por etnia. É a sociedade perversa, são contra-valores que ensinam. Mas se ele pode ser ensinado de forma perversa, ele também pode ser ensinado para pensar de forma solidária. Então é olhar que o quadro está duro, o quadro está difícil, o quadro está, como diz o pessoal do morro, está ruim de pegar com a mão, mas que a esquerda, os setores progressistas, têm que continuar sendo esperados. Se há um homem lá na cadeia há mais de um ano que não está se dobrando, que é o Lula, verdade, nós vamos, inspirados até no exemplo, como incentivo, como solidariedade ao seu exemplo, continuar lutando. Em homenagem a todos os nossos heróis, Tiradentes, Barbosa Lima Sobrinho, né? Tantos que honraram a nacionalidade e a cidadania. Política e Cidadania agradece a presença aqui de Gilberto Palmari. Eu agradeço a oportunidade de ter estado aqui. E estamos juntos, você nos passa muita energia e vibração positiva. Um grande abraço, irmão camarada. TV Comunitária, canal 6 da NET, transmitindo também online, TV Comunitária Rio, tvcomunitaria.rio.